Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje é 1º de janeiro de 2021, são 21 horas e 36 minutos. A Academia Bíblica Bereshit de Teologia apresenta a lição 2 da classe de adolescentes, a manifestação da graça de Deus. Este é o primeiro trimestre de 2021. O que é graça? Qual a diferença, se é que tem diferença, entre graça e misericórdia? Aqui você saberá, por definição, o que é graça e o que é misericórdia. Fica aqui comigo que eu também irei lhe entregar para que você venha corrigir o refletindo, que é o nosso questionário, para que você venha aí assim ver se você está indo bem ou não na sua reflexão da nossa aula. Ou, na verdade, na sua aula, né? Na sua igreja. A manifestação da graça de Deus. Destaque. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Aos Romanos capítulo 5, versículo 15. Deus, por seu infinito amor, deu seu único Filho na cruz do Calvário, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele cresce no Filho, cresce em Cristo, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Isto é um presente, a salvação da nossa alma é um presente que Deus nos dá. E aqui está a grande diferença do que é graça e do que é misericórdia. Graça é quando é um favor imerecido, ou um presente imerecido. Imagina que, por exemplo, você foi uma pessoa que desobedeceu o seu pai, sua mãe, e mesmo assim no dia do teu aniversário, o seu pai ou a sua mãe ou ambos, eu vou pegar mais a figura do pai porque para representar a Deus, porque Deus é o nosso Pai Celestial, então eu pego mais a figura do pai. Aí o seu pai te dá um presente, aí você fica feliz porque o seu pai te deu um presente, mas você sabe que você não merecia aquele presente porque você não o fez por merecer de fato, porque você foi uma pessoa que não obedeceu aos seus pais. Isto é graça, é um presente que nós recebemos que nós não merecemos. Nós não merecemos, mas Deus, por sua infinita graça, nos concede este presente, este favor imerecido da salvação. E o que é misericórdia? Misericórdia é quando você ou eu merece um castigo. Quando você faz algo que desagrada ao seu pai e o seu pai, ao invés de te castigar, ele não castiga. Isto é misericórdia. Misericórdia é quando nós não somos castigados por ato que nós merecíamos ser castigados. Esta é a principal diferença entre graça e misericórdia. A maravilhosa graça não faz distinção de pessoas. Não há branco ou negro, forte ou fraco, ateu ou crédulo, patrão ou empregado, culto ou ignorante, homem ou mulher, judeu ou gentio, rico ou pobre. Para a graça de Deus, o que existe são seres humanos, pecadores indesculpáveis, necessitados do amor e da misericórdia de Deus, a fim de serem salvos. Então, que tal falar sobre esse valioso presente de Deus dado a nós, sua graça? A graça, ela não faz distinção de pessoas. Pois bem, muitas pessoas, quando alguém se declara, principalmente eu vou pegar aqui a questão do ateu, porque me parece que quando alguém se define como ateu ou ateia, as pessoas tendem a falar coisas terríveis contra eles. Entretanto, nós precisamos compreender o seguinte: na questão espiritual, questão religiosa e até por uma questão de educação, a pessoa tem o direito de ser ateu, ou ateia, né? Ateu homem, ateia mulher. Então, a pessoa tem o direito de ser ateu, assim como a pessoa tem o direito de ser cristão. Então, da mesma forma que nós temos o direito de ser cristão, as pessoas também têm o direito de ser ateu ou qualquer outro segmento religioso. Agora, nós não podemos
é afrontar a essa pessoa diretamente. O que nós devemos fazer é respeitá-la na sua decisão, a decisão dela, mas claro, né, dentro da possibilidade de nós podermos falar do amor de Deus para com ela, nós iremos falar. Há algumas pessoas, por exemplo, no meio artístico principalmente, que são ateus. Posso falar, por exemplo, o Antônio Fagundes, o ator americano Morgan Freeman, o próprio Fábio Porchat, que deu declaração recentemente, Camila Pitanga, entre tantas outras pessoas que se dizem ateus. É um direito deles. Agora, é claro que nós oramos a Deus para que essas pessoas venham ao pleno conhecimento da verdade e aceitem a Cristo como Salvador. Por quê? Porque a graça de Deus também é para eles, mesmo eles não acreditando em Deus, não acreditando nas Sagradas Escrituras, não acreditando no Espírito Santo, não acreditando em Cristo, ainda assim a graça pode alcançá-los. Como a Bíblia diz, né, Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça, ela está para todos. Deus não faz exceção de quem é que seja. O que é a graça? Certamente você já cantou, ouviu pregações, recitou poemas, leu textos bíblicos, postou na rede social e talvez até falou sobre ela para algum amigo, mas ainda assim persiste em sua mente uma intrigante e desconcertante pergunta. Afinal de contas, o que significa mesmo a palavra graça? Como eu já falei, graça é um favor imerecido, é um presente que nós ganhamos apesar de nós não merecermos. Muitas das vezes as pessoas dão muita ênfase à questão da graça, porque nós vivemos na graça, então nós podemos fazer isso ou fazer aquilo, cometer pecado aqui, cometer pecado ali. Não, não é porque nós estamos debaixo da graça que nós iremos fazer graça, até porque nós ficaríamos sem graça e perderíamos a graça, e ficaríamos sem graça. Então como é que vai ficar o negócio da graça? Nós iremos perder a nossa salvação se a gente ficar de graça com a graça. A gente não pode viver porque nós vivemos pela graça, ou vivemos no tempo da graça, que nós temos a liberdade de pecar. Não, nós não temos a liberdade de pecar. Nós precisamos continuar firme no propósito de não pecar. Escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É bem verdade que se porventura nós pecarmos, nós temos um advogado justo. Mas aqui está uma diferença entre se porventura cometermos pecados. Por quê? Porque, como diz Tiago, capítulo 5, versículo 17, somos todos sujeitos às mesmas paixões. Então, sim, nós podemos pecar. É claro que nós iremos falhar, iremos pecar. Mas nós não fazemos de propósito, nós não temos o propósito de pecar. Nós pecamos, às vezes, por causa de uma falha, uma questão humana, a nossa natureza humana, como diz o poeta Carlos Sérgio Lopes. Então nós precisamos compreender que graça não é porque nós estamos na graça que nós podemos viver fazendo graça. Não, não é isso. Nós precisamos ter a graça como seriedade. Nós não podemos, não devemos estar pecando porque estamos vivendo no tempo da graça. A graça no Antigo e no Novo Testamento. Afinal de contas, Israel merecia ser escolhida como a nação da promessa, mesmo demonstrando ingratidão, infidelidade e desobediência? O que dizer do mentiroso, enganador e usurpador Jacó? Por acaso ele merecia ser perdoado? E Elias? O profeta do fogo que, após a vitória sobre os profetas de Baal e Aserá no Carmelo, foge e se esconde em uma caverna com medo de uma mulher. Você acha que ele era digno da visitação de Deus para encorajá-lo? Que tal Moisés, o homem que assassinou um egípcio? E o jovem Davi e Gomer, a esposa infiel de Oséias? Mereciam mesmo ser resgatada de tantas vezes? Vemos que, como eu acabei de falar, nós somos sujeitos às mesmas paixões. Nós vivemos a nossa natureza humana, que é, para mim, o nosso maior adversário é a nossa natureza humana, é o eu, né? Mas vemos aqui alguns exemplos de pessoas que estavam cometendo pecado, atrocidades, mas ainda assim Deus resgatou. Aí eu
vem a pergunta: eles mereciam? Israel merecia tal graça? Certamente que nós não merecemos a graça, como eu falei no início, a graça é um favor imerecido, é um presente imerecido, nós não merecemos a graça, Deus nos dá a graça porque Ele é misericordioso, bondoso e tem amor. Então vemos que, por exemplo, a mulher adúltera do João capítulo 8, quando falaram que trouxeram ela até Jesus, Jesus falou o quê? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher foi alcançada pela graça, a graça de Cristo. Por quê? Porque ali pela lei ela de fato deveria ser apedrejada até a morte, mas Jesus deu um parecer favorável àquela mulher, apesar que muitas mulheres até hoje acreditam que Jesus é uma figura machista, o que não é verdade. Nós vemos no Segundo Testamento alguns exemplos. Esse, por exemplo, é um exemplo de que Jesus estava do lado de uma mulher, ajudou uma mulher, também o caso da mulher samaritana, Maria de Betânia e tantas outras, que o Senhor Jesus fez algo extraordinário na sua vida. A viúva de Naim, por exemplo, que teve o filho ressuscitado. Então vemos que Jesus não era machista, como Jesus até hoje não é machista. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, e Jesus e Deus são a mesma essência. João 11:30 fala que Jesus é Deus, ou é João 10:30 que vai falar isso? Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. Então vemos que nós precisamos continuar firme nesses propósitos de compreender a graça. João capítulo 11, versículo 30. Acho que é o 10:30. Eu e o Pai somos um. É João capítulo 10, versículo 30. Jesus disse que eu e o Pai somos um. Então vejam que o Senhor, Ele não é machista. Apesar que muitas pessoas, mulheres, acreditam nisso, e algumas pessoas até fazem parecer que seja. Mas não, Jesus ele não é machista. Então vemos que a graça, ela nos alcança justamente quando nós mais precisamos da graça. Quando nós estamos no leito de dor, ou uma outra situação até mesmo de morte, o Senhor, com a sua graça, Ele nos resgata. A graça de Deus é manifestada em nós. É claro que a manifestação da graça de Deus em nós, o principal aqui é quando Ele deu Jesus na cruz do Calvário por nós. Entretanto, uma vez que Jesus foi morto na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados e transgressões, veio algumas coisas também de bônus, como por exemplo a cura do nosso corpo, né? Veio algumas outras coisas, o batismo com o Espírito Santo, tantas outras coisas, né? Os dons espirituais, veio tudo de bônus. Por quê? Porque uma vez que Jesus morreu na cruz do Calvário, tudo que Jesus conquistou é direito nosso. Então vemos que sim, nós precisamos ter isto em mente. A graça, a manifestação da graça de Deus é tanto para homem quanto para mulher, tanto para a criança quanto para o idoso. A graça de Deus apresentada em Romanos. Embora distantes de Deus, ainda assim os pecadores não pedem sua ajuda nem seu auxílio, demonstrando então dureza de coração. Por isso Paulo diz que eles buscam satisfazer suas próprias paixões. Vivem monitorando o próximo como se fossem juízes e se acham dignos de algo devido aos seus próprios méritos. Não tem jeito, todos pecaram. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Entretanto, Deus, por sua extraordinária, seu extraordinário amor, seu amor infinito, seu amor insondável, Ele nos resgatou. Veja que as pessoas hoje falam até de Deus em algumas vezes, em algumas situações, entretanto não aceitam os mandamentos de Deus, não querem obedecer o que Deus quer fazer. Muitas das coisas, muitos males, por exemplo, são atribuídos a Deus como Deus tivesse culpa de tal mal ter acontecido. A Bíblia vai falar que o homem se queixa dos seus próprios pecados. Então vemos que as pessoas andam por aí julgando umas às outras. É bom lembrar que o julgamento, nós podemos julgar a pessoa, isso independente da área, desde que nós tenhamos autoridade para isso e tendo conhecimento de causa. Por exemplo, um juiz, por que existe juiz se ninguém pode julgar ninguém?
O juiz existe porque assim ele tem autoridade para julgar. Ele lê o processo e pelo processo ele julga. É claro que existem juízes que julgam de forma equivocada, segundo o seu parecer, ou aquele que ganha paga mais para ele fazer. Então temos isso, claro que tem isso. Entretanto, nós precisamos compreender que nós vamos julgar até mesmo os anjos, como a Bíblia diz. Mas aqui no que diz respeito, é as pessoas que se julgam umas às outras sem conhecimento de causa e na maioria das vezes julgam para que elas sejam não percebidas. É algo, eu cometo um pecado, um delito, mas para que ninguém perceba que eu cometi o delito, eu começo a julgar a outra pessoa, porque essas pessoas vão olhar para a pessoa que eu estou julgando e não para mim, e assim eu fico isento da minha culpa. Com isto, Deus não se agrada e Deus não fica indiferente a este negócio. As pessoas não buscam a Deus, querem julgar umas às outras e ficam monitorando umas às outras, querendo apenas os seus próprios prazeres, as suas paixões. Vemos que a cada dia que passa as pessoas procuram o seu próprio prazer, fazem as coisas por seu bel prazer. Eu vou fazer aquilo, não aquilo que é certo, mas aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá alguma satisfação da vida. Vamos aqui numa questão aqui do coloque com V para verdadeiro e F para falso. Então vamos aqui. Alguns pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. É falso. A graça é um favor merecido. Falso também. Graça e pecado não possuem nenhuma relação. É falso. Onde aumentou a graça, mais ainda aumentou o pecado. É falso. Graça é a manifestação do grandioso amor de Deus por nós pecadores. Verdadeiro. Então vemos aqui essas questões da graça. Aqui para o refletindo, a resposta da número 1. Não se pode falar sobre graça sem tratar do pecado, uma vez que a graça é o que Deus concede aos pecadores. Resposta da número 2. Um presente a quem não merece. A resposta da número 3. A má notícia diz que o ser humano está separado de Deus por causa do pecado. A boa notícia diz que podemos ser aceitos por Deus e tornados justos pela fé em Cristo. Então aqui nós vemos a manifestação da graça de Deus em nossa vida. Nós vemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vemos que graça é um favor imerecido, ao ponto de que misericórdia é um castigo que eu mereço, mas Deus, por sua compaixão, não aplica a mim este castigo que eu mereço, né? Eu fiz algo que merece castigo, mas Deus me poupou. É algo do tipo, você faz alguma arte na sua casa? Você faz alguma coisa, sei lá, quebra a vidraça do vizinho, por exemplo? Você merecia uma punição, né? Você sabe que você merece uma punição. O teu pai vê isso e ele sabe que você merece uma punição, mas ele não te pune. Isso é misericórdia. Ele não aplicou em você o castigo que você merece. Então veja que há um valor invertido da graça para a misericórdia. Existe uma diferença, né? Que a graça é aquilo que eu não mereço e misericórdia é aquilo que eu mereço. Não a misericórdia em si, né? Mas o castigo, né? Então que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Deixe de parar de graça e vai para a escola. Tchau!